Muito bem, pessoal. Muito boa noite, muito bem-vindos à nossa semana do mês, fica estranho, né? Semana do mês mundial da doença de Alzheimer, tá? Vou colocar aqui para vocês, a nossa programação é esta aqui, ó. Hoje, a importância dos grupos de ajuda mútua para cuidadores. Tá? Então, a Mônica Brauna Leão vai estar falando para a gente, né? Amanhã nós temos Otávio Castelo, de Brasília. Depois nós temos a Eliana da Silva Faria, de Niterói, Rio de Janeiro. Tá? Otávio Castelo era presidente da Brás até uma semana atrás, em Brasília. A Eliana é a presidente do Rio de Janeiro. A Ana Maria Araújo, presidente da Brás em Natal, Rio Grande do Norte. E depois nós temos uma super live no dia 1º, tá, com os cuidadores. Isso aqui vai estar muito legal mesmo. Familiares cuidadores. Tá? Então, são todos convidados para assistir hoje e assistir todas as noites dessa semana. Tá? Eu vou pedir para que todos deixem o microfone silencioso. Tá? As câmeras, como vocês quiserem, estamos gravando, então, como vocês preferirem também. Bom, o que nós temos mais aqui? Eu vou apresentar a Keila, né, Keila? E aí vai ser tudo contigo. Tá ótimo. Bom, Eduardo, só muda ali meu nome, que está de novo, eu caí, entrei de novo, muda ali meu nome. Eu só vamos mudar aqui. Saber Obrigada. quem é Keila. Todo mundo sabe quem é Keila, né? Mas tá, fica mais fácil. Obrigada e desculpa. Não tem problema. Bom, pessoal, como eu falei, todo mundo já conhece a Keila, eu imagino. A Keila, além de terapeuta ocupacional e doutora em gerontologia biomédica, ela faz a coordenação científica da Brás de Santa Maria. E em Santa Maria tem um trabalho muito legal que ela faz junto com a Pacto, da Universidade de Santa Maria, né? Então, é uma dobradinha que a gente quer aprender contigo isso, Keila, para poder fazer aqui em Porto Alegre. Aquilo já foi da Brás aqui de Porto Alegre, né? Por muitos anos também, e foi quando a gente foi se conhecendo aos poucos. Quantos anos de Brás, Keila? Meu Deus do céu, de 2002 até agora. Então, ela entrou aí com uns 18 anos na Brás. Isso, eu tinha 18 anos. E está aí com a gente, a Cléo está nos abanando também. Oi, Tá? Cléo. Bom, a dinâmica de hoje é assim, a Keila, que eu acabei de apresentar, é a nossa anfitriã, e ela vai apresentar para vocês, então, a Mônica, e vocês vão bater um papo, né? E depois a gente vai abrir um espaço também para os comentários, para as contribuições, tá? Então, oficialmente aberta a nossa semana do mês mundial da doença de Alzheimer 2021. É o mês que a gente usa para lembrar, tá? Para se conscientizar dessa doença. Vocês vão poder falar bastante dela, então é importante que saia isso, que atinja bastante gente, né? Que as pessoas possam realmente convidar quem vocês sabem que precisa, que convive com a doença, ou amigos de vocês, acho que é interessante eles estarem aqui. Keila, oficialmente começamos, tudo contigo. Bom. Apresenta para nós quem é a Mônica Brauna Costa. Vocês vão gostar de conhecer. Então, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, um prazer imenso, Eduardo, estar aqui com vocês, da Brás Porto Alegre, né, representando a Brás Santa Maria, e da minha felicidade imensa, né? Eu digo sempre que a Brás, ela faz e fez parte da minha história profissional, mesmo antes de eu fazer parte como membro da Brás, no sentido de dirigir o grupo aqui em Santa Maria, né? Mônica também sabe um pouco dessa história. Nós começamos lá em Fortaleza a frequentar como ouvinte os grupos da Brás, né, do Ceará, e hoje Mônica, já portuguesa, já há 16 anos fora, vai falar um pouquinho sobre essa experiência toda, desde então também, de muitos anos dela, atuando com portadores de demência, principalmente na docência, em pesquisas, e também na prática, né, Mônica? Também na prática. Então, eu vou apresentar a Mônica da maneira mais formal agora, porque como Mônica, além de
parceira, terapeuta ocupacional, ela é amiga, fica difícil eu falar tão formal da Mônica, né, Eduardo? Como de ti, que eu chamo Eduardo, mas é o doutor Eduardo, Não sabe? precisa. Um querido parceiro e amigo nosso, para todo mundo que me pergunta, alguém de referência da psiquiatria em Porto Alegre, é o Eduardo que eu falo. Então, é uma honra ter a presença de todos vocês aqui e que a gente possa realmente, Eduardo, divulgar, né, esses vídeos que nós vamos começar a partir de hoje para as famílias que não puderam estar presentes hoje, que precisam conhecer um pouco mais e conversar um pouco mais abertamente. Eu acho que a palavra é essa, né? Abertamente, livremente, sem preconceitos e poder tirar suas dúvidas e conversar a respeito dessa temática tão importante. Então, Mônica Brauna Costa, ela é terapeuta ocupacional, formada na Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Educação em Saúde Pública, Master em Gerontologia Social pelo Instituto Piaget e Universidade de León. Se eu ler alguma coisa errada, ela me corrige. Doutora em Gerontologia e Geriatria pela Universidade do Porto, Portugal, e é professora adjunta da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria, em Portugal. Tem vindo a desenvolver projetos de investigação na área da pessoa com demência, então, com doença de Alzheimer também, associada ao empowerment dos cuidadores informais, que eu sempre digo com ela, vou traduzir, né, aqui, né, que esse empoderamento que a gente também preza tanto, né, Eduardo, dos cuidadores se sentirem cada vez mais empoderados em relação a falar sobre aquilo que eles desenvolvem tão bem, que é o cuidado. Coordena o projeto Geronter na implementação de programas de envelhecimento ativo na comunidade e instituições geriátricas e o projeto Demências em SOS, no rastreio de pessoas com demência, intervenção e capacitação dos cuidadores informais. É membro investigador do Sintesis, que aí ela vai explicar melhor, na Universidade do Porto, área de investigação EID, e no Citec Care, do Politécnico de Leiria. Compõe a equipa, que é lá a equipa, que é a equipe, né, do Núcleo Acadêmico de Terapia Ocupacional da Rede Acadêmica de Ciências da Saúde da Lusofonia. Desenvolve consultoria no âmbito de políticas de cuidados aos cuidadores familiares, que é um assunto, Eduardo, que tu vai gostar muito de ouvir, que a Mônica está bem envolvida nas políticas públicas, aí com os projetos que ela vai contar para vocês aí no bate-papo para os cuidadores, né? Então, um prazer enorme ter a Mônica com todo esse currículo, que tem mais, ela é membro do Pacto, ela faz parte comigo do programa Me Toque, que é um método que a gente está desenvolvendo também para treinamento de cuidadores familiares. Então, ela é parceira em todas os 10 maneios aí da Keila, tudo que a Keila inventa aí na área da terapia ocupacional aqui em Santa Maria, eu me lembro da Mônica e quero sempre do meu lado. Então, Mônica, o microfone é teu para esse bate-papo. Um prazer enorme ter todo mundo assistindo. A Cleo nos assistindo. Mônica, a Cleo, tu tem que ver que coisa mais linda. É uma cuidadora eterna, né, Eduardo? Membro da Abrais, que está aqui com a gente, que vai te ouvir, com certeza vai ficar muito feliz de te ouvir. Então, a palavra é contigo. Então, boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente ao doutor Eduardo pelo convite, dar os parabéns à Abrais Rio Grande do Sul, né, pela representação aqui do doutor Eduardo como presidente. Agradecer também a Keila pela apresentação, mas gosto mais de ser apresentada como eu sempre falo para a Keila, né, que é a Mônica. Todo mundo vê, quando vê Leiria Portugal, pensa que é alguma portuguesa, não, é apenas uma nacionalidade portuguesa, mas muito orgulho de ser brasileira. A gente que iniciamos nossa carreira na Unifor, na Universidade de Fortaleza, tá? Eu estou aqui em Portugal há 15 anos, eu vim desenvolvendo já o meu trabalho todo no âmbito das demências, encontrei os cuidadores no âmbito do doutoramento, e pronto, e foi quase que um amor à primeira vista com os cuidadores, né? Eu sempre tinha um olhar muito focado na pessoa com demência, e claro que esse conhecimento,
parceria que existe da pessoa com demência com o cuidador, essa díade, né, tão forte que existe, é claro que também chamou minha atenção, e ao ponto de que comecei a desenvolver todo o meu trabalho também na área dos cuidadores informais. Como o doutor Eduardo falou, e pela apresentação formal, mas também muito informal também da Keila, porque ela também é muito amiga, realmente eu sou aquela que vou apoiando a Keila, eu vou encorajando, né? Vou empoderando aqui também a Keila nos projetos, embora. E é isso mesmo, é mesmo um espírito também colaborativo, tá? Não sei se, e como falei, vamos fazer aqui mais um bate-papo. Eu vou trazer aqui algumas informações, talvez aqui dentro da minha área de conhecimento, de domínio, no entanto, é claro que também espero que seja mais a nível de uma conversa, não sabendo, tendo consciência de que público eu teria, né, nós teríamos aqui nesse dia, vai ter informações muito do senso comum, mas também irei apresentar também dados investigativos, tá? E fazer aqui algumas propostas, né, deixar aqui um bocado também questões para a gente refletir um pouquinho sobre esse futuro, tá? Então, eu vou pedir aqui ao doutor Eduardo que permissão para compartilhar a tela. Já tens, tu tá como co-host. Vai ali embaixo. Já estou, ok. Então, já devem estar a ver aqui. Ok, deixe-me... Perfeito. Tá bom. Não sei se... Muito bem. É ótimo. Então, pronto. Então, aqui, vamos falar sobre demência, conversar sobre demência. Tá? E eu trouxe um tema que muito tem a ver até com a Alzheimer, com a Associação Brasileira. Peço desculpa que é Alzheimer Portugal, Alzheimer Brasil, tá? Tenho que estar aqui me controlando. Talvez um tema que é até do vosso conhecimento, não com esse nome Grupos de Ajuda Mútua, mas vocês, a Brasa, já tem feito um trabalho muito, muito forte no âmbito de grupos de apoio ao cuidador. Tá? Então, é aqui a gente conversar um pouquinho sobre a importância desses grupos de ajuda mútua para os cuidadores informais de pessoas com demência. E a demência, tá? Eu vou começando logo aqui chamando a atenção que a demência é uma prioridade de saúde pública. Tá? E não é à toa que nós estamos discutindo, não é à toa que nós estamos no Setembro Roxo, não é à toa que nós estamos aqui discutindo, conhecendo cada vez mais, mas acredito que a Abras também teve a preocupação de uma sensibilização, porque é isso que a gente precisa, de sensibilizar e conscientizar cada vez mais sobre esse problema de saúde pública. E, possivelmente, nos países, né, aqui europeus, nós já estamos aqui enfrentando esse problema por conta do nível de envelhecimento que é muito alto, e que o Brasil, entre alguns países da América Latina, alguns países também da África, devem se preparar. Então, aqui a gente, um bocadinho a conversa é o que a gente pode também, né, se preparar no âmbito do cenário brasileiro. A problemática aqui é esse cenário das projeções para 2030 e 2050, avassaladoras do número de pessoas com demência, isso já falado pela Organização Mundial de Saúde, né, que estima-se que pelo menos em 2030 tenha 75 milhões e em 2050 132 milhões de pessoas com demência. Esses números, é claro, né, assustam quando a gente, antigamente, né, eu quando ainda estava na licenciatura, quando a gente falava dessas projeções, vou até citar aqui o autor Papaléu Neto, que muita gente deve ter estudado através do Papaléu Neto, e a gente se assustava, 2030, 2050, está bem aqui, já está aqui.
tá? A gente tem que realmente se preparar urgentemente para essa problemática que está muito, muito próxima. Então, a demência ela é caracterizada pelo declínio das funções cognitivas, prejuízo cognitivo, que vai levar também a um prejuízo funcional de evolução insidiosa. Eu hoje não vou me deparar aqui falar sobre conceitos, que eu acredito que a própria Braz já tenha falado aqui sobre muitos eventos, sobre o que é conceitos da demência, algumas características, evolução da demência. Mas é importante apenas a gente lembrar que esse prejuízo cognitivo e funcional, ele não é de forma abrupta, mas sim de uma forma muito insidiosa, que ela pode levar anos, tá? E que há alteração no desempenho das atividades na vida diária, atividades básicas e instrumentais da vida diária, repercutindo nas competências sociais e ocupacionais, e representa uma crescente demanda por cuidados contínuos. Ou seja, quanto mais dependência, né, eu tiver, quanto mais dependência essas pessoas apresentarem, maior será a demanda de cuidados. No Brasil, esses cuidados, né, prestados à pessoa com demência ainda são maioritariamente oferecidos pelas famílias, os cuidadores familiares. Aqui, na Europa, essa denominação são também familiares, mas nós utilizamos comumente o nome cuidadores informais. Lembrando, quando a gente fala de cuidadores familiares e cuidadores informais aqui, são pessoas que não recebem nada, tá? Quando na prestação de cuidados, são pessoas em que não recebem nada. Então, quando é muito importante deixar esse marco que não há um recebimento de forma de pagamento para esses cuidadores. Esse recebimento pode ser feito não, muitas vezes, né, os próprios cuidadores se sentem gratos e pagos pelo carinho que essas pessoas com demência também ainda podem oferecer, enfim. Tá? Então, esses cuidadores familiares, eles ainda têm pouco apoio, ou seja, ainda são escassos os apoios institucionais ou mesmo as políticas para este fim. Portanto, os cuidadores familiares ou informais, eles necessitam, né, de conhecimento, de maior gestão da sintomatologia ansiosa e depressiva e falta de apoio, por isso também devem ser alvo de cuidado. Portanto, aí foi aquele meu marco de decisão em que há também aqui uma pessoa que está ao lado da pessoa com demência que também está a sofrer. Então, o cuidador familiar, ele também é alvo de cuidado, exatamente porque ele que assume essa demanda de cuidados e, portanto, é uma pessoa que possivelmente esteja sobrecarregada, possivelmente esteja sofrendo, possivelmente esteja ansiosa e tem até alguns problemas de saúde que estejam relacionados também ao cuidado. Portanto, o próprio cuidador informal, o cuidador familiar, ele também deve ser alvo de cuidado. E aí, os grupos de ajuda mútua, ele é reconhecido como uma técnica de intervenção para os cuidadores informais com efeitos significativos no apoio psicológico, social e na capacitação. Então, quando a gente fala aqui nesses grupos de apoio, grupos de suporte, os cuidadores, eles vão em busca desse apoio psicológico, vão em busca de conhecimento, vão em busca também de algumas relações sociais. E claro que esses grupos têm um fator muito importante no empowerment, né, que é uma linguagem muito utilizada aqui, mas é muito na questão da capacitação. Mas eu também gosto muito dessa tradução que a Keila faz, que é do empoderamento, né, do empoderar esses cuidadores. Aqui as projeções, como eu já tinha falado, aqui só bem de caráter visual, para a gente ver essa problemática através de imagem. E vimos aqui que, a nível mundial, as projeções para 2050 ultrapassam, né, os 131 milhões de pessoas. A Ásia, até 2050, 67,2 milhões de pessoas. Agora, aqui, curiosamente, né, quando a gente fala assim, a Europa é um país envelhecido, vai haver uma estagnação
porque nós temos um índice de natalidade muito baixo hoje. Tá? Nós temos as famílias unicelulares, e depois essa entrada da mulher no mercado de trabalho também. Tudo isso tem vários e vários fatores que vão contribuir para que não cresça tanto esse envelhecimento a nível europeu. Tanto é que ele é apenas até 2050 de 18,6 milhões de pessoas, né, com demência. Ao contrário, aqui no Brasil, uma grande expansão também aqui de pessoas, não só, né, mais velhas, e claro que a idade é um fator preditor para demências, portanto, vê-se aqui um aumento, né, até 2050, de quase 30 milhões de pessoas com demência. Isso realmente é isso que me chama a atenção, essa imagem, é nessa imagem que a gente deve aqui estar centrado, se preocupando, e é a partir dessas imagens que surge, o que é que eu vou fazer? Então, nós estamos aqui um país que está envelhecendo, né? As Américas estão envelhecendo, aqui o Brasil com a expectativa de vida altíssima, podendo ser ainda um dos países a nível mundial, talvez o 8º país a nível mundial, até 2050 também, com maior envelhecimento populacional. Então, a gente precisa se preocupar. Então, como se preocupar? Através de criar programas, políticas de saúde, políticas sociais, políticas também, vários tipos aqui de serviços, que tipo de respostas é que a gente tem que dar. Tá? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre que tipo de respostas é que a gente até, inclusive, tem aqui, eu vou dar exemplo Portugal, tá? Porque é a minha realidade, o que tem sido feito e depois tentar aqui passar para o cenário brasileiro. Lembrando que a enfermidade de Alzheimer, ela é caracterizada pelas 5 As. Outros autores falam 7 As, mas possivelmente, se a gente for colocar aqui uma lista, muitos As também terão como a anomia, a apraxia, a agnosia, a amnésia, a afasia. São algumas aqui alterações que vão surgindo, né, nesse processo de evolução da doença. É claro que cada estadio da doença, não, dependendo dos autores, né, há quem fala isso em leve, moderada, severa, há quem vá classificando em 7 quadros, né, de evolução. Isso depois é claro que cada um se identifica com os autores que acham mais interessante, mas lembrando que pelo menos esses 5 As causam um grande impacto, tá, no desempenho ocupacional dessas pessoas. E causando impacto no desempenho ocupacional dessas pessoas, quando eu falo aqui no desempenho ocupacional, numa linguagem bem da terapia ocupacional, mas é o desempenho do cotidiano, eles deixam de saber o que é abrir uma garrafa na evolução da doença, a capacidade de reconhecer as pessoas, familiares, como é que não reconhecem, eu que vivi a vida inteira com eles, né? A incapacidade aqui também na comunicação, e isso a partir da comunicação eles começam também, inclusive, a ficar mais ansiosos e nervosos, depois vem aqui outros sintomas comportamentais também, tá? E aqui, lembrando também que a Alzheimer, a demência de Alzheimer, a doença da Alzheimer, ainda é a que tem maior expressividade, tá? Em termos de números. É claro que nós temos outros tipos de demência, no entanto, a demência da Alzheimer, ou doença da Alzheimer, é a que tem maior expressividade. Mas acredito, muito sinceramente, que poderemos ter muito mais, como o diagnóstico é algo que é um processo, tá? E dependendo dos nossos sistemas de saúde, aí a gente também tem que colocar o fator econômico de exames complementares, tudo isso, dificulta um pouquinho também realmente esse tal diagnóstico. Então, eu acredito que ainda existam também muitas pessoas que estejam com demência que estão subdiagnosticadas. Tá? E pronto, a pessoa com demência, quando a gente fala da pessoa com demência, é alguém que precisa de cuidado e alguém que está a prestar cuidados. Aqui em Portugal, na Europa, nós temos algo muito delimitado, que é cuidador informal, que é esse cuidador familiar, que é o vizinho, aquela pessoa que está naquele eixo, né, daquela pessoa, e temos os cuidadores formais, que são
médicos, eles são mesmo caracterizados, né? Todo profissional técnico superior, ele é caracterizado pelos cuidadores formais e informais, tá? E aqui nós vamos partir só para os cuidadores informais, cuidadores familiares. Então, o cuidado, ele envolve ações específicas, sentimentos e uma atitude moral, porque há um envolvimento, há aqui uma relação. Há a relação em que executa a ação e aquela pessoa que recebe o cuidado. E isso requer um compromisso e também uma responsabilidade. E aqui é muito, eu não vou aprofundar muito essa questão de assumir esse papel do cuidador, porque assumir o papel de cuidador é uma responsabilidade, é um compromisso muito grande. Há quem assuma esse papel de cuidador porque eu quero, outros porque há outras condicionantes que também faz com que aquela pessoa assuma o papel de cuidador informal. No entanto, isso também vai variando de cultura para cultura, tá? Portanto, o cuidador é compreendido tanto como um trabalho, como também uma relação interpessoal, onde, né, está explícita a responsabilidade social, que ela é inscrita em contextos sociais e econômicos particulares, onde há aqui ainda em Portugal, posso dizer, apesar de em Portugal existir muitas respostas sociais, como centros de dia, serviço de apoio domiciliário, ainda há aquela ligeira cobrança de que é a família quem tem que cuidar, tá? Mas, no cenário brasileiro, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 230, traz uma regra expressa acerca da proteção do idoso, né, no âmbito da sociedade, porque a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurar a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, aqui também está expressa essa questão da família ser a cuidadora daquela pessoa idosa, e aí sim também assumindo toda essa responsabilidade e poder, claro, promover uma velhice digna. Os cuidadores familiares, a assumir este papel, eles vão contribuindo de forma significativa para dar resposta aos desafios inerentes aos cuidados de uma pessoa com demência, que não é fácil, tá? E o que vai acontecer? Um grande impacto na vida desse cuidador, onde pode acontecer uma transformação nas suas rotinas, incluindo na jornada de trabalho. Há um estudo que eu gosto muito, que é da Bauer Emel, que é, inclusive, aí no Brasil, que foi publicado na revista de Geriatria e Gerontologia, e ela fala modificações, né, do cotidiano do cuidador. E é isso que acontece, o cotidiano do cuidador fica totalmente alterado, em que ele não tem tempo para fazer atividades de lazer, atividades de autocuidado e de produtividade. Então, isso para comprovar que, sim, tá, assumir esses cuidados a uma pessoa com demência vai ter um impacto direto na saúde ou na vida desse cuidador informal. Então, a complexidade de cuidar de uma pessoa com demência. Aí surgem-nos aqui algumas questões, né, aqui sobre esses cuidadores. Será, né, por que os cuidadores sentem-se sobrecarregados? Por que estão mais ansiosos e deprimidos? Que tipo de estratégias utilizam para continuar a sua jornada? Como está a sua qualidade de vida? Então, são algumas questões que vão surgindo, e são essas questões aqui que muitas vezes levam grandes investigadores, grandes equipes de investigadores, grupos de investigação, a responder essa questão. E muitas dessas questões eu também fui atrás de tentar responder. Tá? É claro que dentro do que era-me possível no meu eixo de investigação. Lembrando aqui, quando a gente fala assim, a complexidade de cuidar de uma pessoa com demência é diferente da complexidade de cuidar com uma pessoa com dependência física? Os autores dizem que sim, a literatura diz que sim. Tá? Então, aqui, por isso, essa minha frase, já aqui bem com letras em grades altas, exatamente para poder dizer que é complexo, sim, cuidar de uma pessoa com demência. Por quê? Porque é isso aqui.
tá? As demandas do cuidador familiar. E o Stress Process Model de Perlan, ele explica muito bem todas essas variáveis, todo esse contexto do cuidado, né? Então, esse cuidador, eu vou aqui com o rato Mauser, pronto, falar que esse cuidador, né, tem um contexto do cuidado, a relação, né, que é uma variável que também deve ser vista, deve ser trabalhada, é pai, é o filho, quem é que está cuidando? Que relação é essa? A idade da pessoa, do cuidador, o gênero, a escolaridade, que vai ter uma influência enorme né, na tomada de decisões e resolução de problemas, e a situação de emprego. Porque, geralmente, quem vai assumir o cuidado, né, de uma pessoa, né, com demência, ou de qualquer outra pessoa que exija cuidado, claramente vai cair naquela pessoa que tem a situação de emprego mais fragilizado ou que esteja também desempregado. E aí, a gente caminhando por esse modelo, a gente vai ver que dentro desse contexto de cuidado, existem as variáveis que são estressoras, objetivas, e as estressoras subjetivas. As estressoras objetivas são aquelas variáveis que são inerentes à pessoa com demência, que é o nível de estado cognitivo, o nível de dependência, porque isso tudo vai variar o meu nível de cuidado. Mas existe também as variáveis, né, que são as estressoras subjetivas, que são a sobrecarga daquela pessoa, do cuidador, o incômodo do cuidado, do diário, a própria supervisão. Há muita gente que tem a ideia errada de achar que o prestar cuidados na alimentação, dar a alimentação, colocar o almoço, ou ajudá-los na parte da higiene, ou qualquer outra atividade, sobrecarrega. No entanto, as pesquisas dizem, né, que a supervisão é a que traz maior sobrecarga, porque a supervisão é aquela pessoa que está já naquele período de perambulação, de inquietação, e a pessoa está o tempo todo supervisionando isso de qualquer das formas, é um dos fatores preditores da sobrecarga do cuidador. Isso vai trazer também algumas tensões no papel sobre daquela impressão negativa sempre do cuidador, por que isso está acontecendo comigo, o que é que eu fiz para merecer isso. Portanto, vai gerando outras tensões intrapsíquicas, como a falta de confiança, vai começar a ter aquele descuido também da própria saúde. Mas aí é preciso o quê? Encontrar recursos, né? Esses recursos a gente pode encontrar onde? Dentro dos grupos de ajuda mútua, dentro dos grupos de apoio que a Abras, né, tem todo cuidado, carinho e atenção em promover. Porque esses recursos aqui também que os grupos de apoio vão tentar resgatar nessas pessoas que são a própria espiritualidade, a própria religiosidade, a toda a rede de suporte social que envolvem essas pessoas também no âmbito dos grupos, as estratégias de coping e a própria satisfação depois, tá? Que é a satisfação em prestar o cuidado. E o que a gente espera? A gente espera que essas pessoas, né, mesmo desse contexto problemático aqui de cuidado, a gente espera que essas pessoas tenham melhor bem-estar, melhor qualidade de vida, melhor saúde subjetiva. Mas vai depender, claro, dos recursos que eu também tiver aqui, tá? E todos esses recursos, e a minha capacidade de cuidar até o momento em que eu vou pensar com toda a minha sobrecarga ou não qual é o momento de institucionalizar, tá? Então, aqui, essa questão da institucionalização pode entrar aí já nesse eixo final em que o cuidador nem a família mais consegue assegurar esses cuidados e chega aquele momento, né? Institucionalizar ou não. E depois há outros conflitos pessoais, outros conflitos familiares, que não é fácil também. Tá, então, esse modelo de Stress Process Model é um dos grandes modelos, né, que a gente pode utilizar para estudar os cuidadores informais de pessoas com demência. Quando eu falei aqui um pouquinho, né, até vou voltar aqui, quando eu falei aqui
fatores estressores objetivos aqui no âmbito do cuidado e que pode levar a maior sobrecarga, vocês, o que é esse aqui, BPSD? É isso aqui. Sintomas comportamentais e psicológicos na demência. Esses sintomas comportamentais e psicológicos na demência são um dos maiores causadores de sobrecarga dos cuidadores informais, tá? E não só informais, mas também formais. Aqueles cuidadores, agentes de geriatria, também estão lidando com aquela pessoa com demência que já está institucionalizada, também têm dificuldades, ou muitas vezes também têm alguns estresses, aí já entra, em vez de sobrecarga objetiva ou subjetiva, a gente fala em síndrome de Burnout, síndrome de burnout, já que são aquelas síndromes já causadas no ambiente de trabalho. Quando eu falei dos As, né, porque existem outros As, se a gente for enumerar, tem a apatia, a agressão, a agitação psicomotora, alguma alteração perceptiva, né, e às vezes também eles apresentam algumas alucinações, alguns delírios, né, a própria depressão, que também é um fator diagnóstico diferencial, demência, depressão, porque que está ali, né, por isso que muitas vezes, esse diagnóstico ele deve ser muito bem estudado, por isso que às vezes demora a ser diagnosticado, porque há vários e vários fatores que podem também influenciar no diagnóstico, por isso é preciso, sim, uma pesquisa muito mais profunda. Então, por que se investir em cuidados para a demência? Aí eu digo, é importante investir em cuidados para a demência. Por quê? Porque o aumento do número de pessoas com demência está a aumentar a nível mundial. É uma prioridade de saúde pública. E as estimas mundiais de gasto com demências já falam, pelo menos, que 55% são imputados aos cuidados, tá? Aos cuidados informais. Lembrando que os cuidadores informais, muitas vezes, né, eles fazem parte dos cuidados invisíveis. São cuidados invisíveis. Por quê? Porque ele não é de forma remunerada, ele não está colocado ali necessariamente, né, como uma atividade que requer uma categoria profissional. Eu estou falando de cuidadores familiares, por favor, porque eu sei que aí no Brasil estão aqui na luta, e acho muito bem, na luta de poder aprovar, né, e reconhecer a profissão de cuidadores informais, que são esses cuidadores informais que recebem, né, dentre os cuidadores também de pessoas idosas. Eu sei que existe uma luta no Brasil para o reconhecimento dessa profissão, tá? Há um impacto também na dinâmica familiar, dos cuidados a uma pessoa com demência, no cotidiano do cuidador. Para os grupos de ajuda mútua, provaram-se uma estratégia adequada de educação para a saúde e também para os cuidadores. Lembrando aqui que os grupos de ajuda mútua, eles têm um gasto muito baixo para eles poderem ser feitos em qualquer local, como, por exemplo, nas associações, como pode ser feito também em centros de saúde, pode ser feito em unidades hospitalares, enfim. Então, aqui, como é apoiar os cuidadores familiares? E a gente vê os grupos como ferramenta de intervenção. Esses grupos de suporte, eles são significativamente eficazes para os cuidadores de pessoas com demência, porque eles vão promover bem-estar psicológico, depressão, sobrecarga e também peço desculpa, né? Eles vão melhorar no bem-estar psicológico, diminuir a depressão, diminuir a sobrecarga e também promover aqui algumas relações sociais. Os grupos de ajuda mútua também têm sido uma resposta de elevada expressão e oportunidade para atender às necessidades de alguns cuidadores de pessoas com demência. Os objetivos do grupo são esses: apoio mútuo, troca de informação e melhorar as habilidades de enfrentamento e cuidado. E, claro, que tem efeitos significativos, né? As pesquisas mostram que existem efeitos significativos dos grupos de ajuda mútua nesses conhecimentos, nas habilidades e bem-estar de cuidadores e contribui também para o alívio da sobrecarga.
E eu vou aqui trazer apenas uma pequena experiência, pequena grande experiência de ter participado de um projeto no âmbito de doutorado, e eu vou trazer aqui apenas alguns resultados para mostrar para vocês a importância de se investir, o investimento não só financeiro, mas o investir as próprias associações, como a própria Abras já o faz, tá? Mas de que forma também pode dinamizar também de diversas maneiras aqui, outros profissionais também envolvidos também nesses grupos, tá? O projeto chamava-se Cuidem, que é Cuidados para a Demência. Ele foi realizado no, na região norte de Portugal, no Porto, na zona do Porto. E aqui está sublinhado porque foi um projeto financiado pela Direção-Geral de Saúde. É importante dizer que aqui candidatam-se para projetos de investigação e através da FCT, e esses projetos, claro, né, que com grandes eixos de investigação em que demonstram a necessidade e da importância que vai ter um impacto também para a saúde ou para a comunidade, pronto, e foi isso que aconteceu, foi um projeto que foi financiado pela Direção-Geral de Saúde, com o objetivo de contribuir para a consciencialização pública e profissional sobre as perturbações neurocognitivas, capacitar os profissionais e os cuidadores informais na área das demências, através dos grupos de ajuda mútua, e promover também aqui algumas ações de sensibilização na comunidade, que é isso que a gente tem que fazer, promover ações, né, na comunidade, sensibilizar a comunidade sobre as perturbações neurocognitivas, nomeadamente as demências, a própria demência da Alzheimer. Então, e também produzir alguns materiais informativos, que era exatamente elaborar um manual de boas práticas também para profissionais e cuidadores. Aqui é apenas os eixos de atuação, para vocês terem ideia da dinâmica do projeto, o tamanho do projeto. Ele foi um projeto que decorreu em 2 anos, portanto, foi preciso que muitos protocolos e parcerias para poder avançar com o projeto, capacitar esses profissionais, médicos e enfermeiros, porque eram os médicos e enfermeiros, né, que depois iriam fazer os grupos de ajuda mútua, né, iam fazer depois a capacitação desses cuidadores. Isso era muito importante, essa relação, porque os médicos e enfermeiros, né, nos cuidados de saúde primários aqui em Portugal, são aquelas pessoas que têm o primeiro contato com aquela pessoa, né, com queixas ou com alguns sinais de demência, e com o cuidador. Peço desculpa que isso aqui, pronto. Então, aqui é apenas um percurso metodológico, apenas para mostrar para vocês que, no total, foram 90 cuidadores informais que participaram da pesquisa. No entanto, alguns 28 pessoas desistiram, nós ficamos aqui com um total de 62 pessoas para fazer os grupos de ajuda mútua. No entanto, no âmbito da investigação, nós separamos aqui em grupo experimental, em grupo controlo, tá? E aqui apenas para dizer que nós, dentro desse âmbito de investigação, nós utilizamos apenas aqui esses 38 cuidadores informais. Então, dentro daquele cenário que nós tínhamos de 90 cuidadores, né, informais, dentro aqui das desistências, e depois separando no grupo experimental e o grupo controlo, para dentro da investigação nós separamos, né, que o grupo experimental é aquela pessoa, são grupos que vão usufruir da intervenção, e o grupo controlo é aquele que não vai usufruir da intervenção. E depois nós vamos aqui apenas comparar alguns dados estatísticos, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Portanto, nós utilizamos um protocolo de avaliação para o cuidador informal bem robusto, tá? Todos eles, todas essas escalas de avaliação são as que estão validadas para a população portuguesa, claro, né? Respeitando todos os aspectos éticos e legais no âmbito das investigações, e aqui
eu vou me deter apenas aqui na questão da sobrecarga, da ansiedade, das estratégias de coping, da qualidade de vida, tá? E falar aqui um pouquinho também sobre a importância ainda do que esses cuidadores acharam de ter participado desses grupos de ajuda mútua. Então, aqui apenas para dizer quais foram, né, as variáveis, o que eu estava aqui querendo responder, o que eu queria, estava aqui à procura de encontrar respostas para as minhas questões investigativas. Portanto, eu seguindo o modelo de Perlan, o Stress Process Model, eu peguei as variáveis exatamente que, né, o próprio modelo confirma que as variáveis de contexto, sim, que tem a relação com a pessoa com demência, a coabitação, a periodicidade do cuidado, as tais variáveis subjetivas que estão relacionadas com os fatores de estresse dos subjetivos do cuidado, como sobrecarga, ansiedade e depressão, as tais variáveis mediadoras, que foi as estratégias de coping, e as variáveis de resultado, como a qualidade de vida. Então, foi aqui tentar aqui perceber um bocadinho o que esses cuidadores também estavam, né, o ponto, né, de partida e o meu ponto de chegada, né, que é o pré e o pós. Então, aqui a minha maior questão de investigação foi quais os efeitos do grupo de ajuda mútua nos cuidadores informais de pessoas com demência. Possivelmente, a professora Keila, ou entre outras pessoas que também dinamizam os grupos de apoio, né, devem estar preocupados também com essa questão, né? Qual é o efeito o que eu estou fazendo aqui? Está surtindo efeito na vida dessas pessoas? É uma preocupação que a gente tem que ter, né, quando a gente está dinamizando aqui alguns grupos. Será que ele está diminuindo a sobrecarga? Será que em casa ele vai colocar em prática tudo isso que a gente partilhou, tudo isso que nós conversamos? Então, aqui foi tentar perceber um bocadinho isso, né? Depois da participação deles dos grupos de ajuda mútua, que são esses grupos de apoio. Então, mas antes de tudo, havia uma questão minha, né, que era um bocado inquietante. Então, era quais as motivações dos cuidadores informais para assumir os cuidados, né, de uma pessoa com demência. Então, aqui, eu estava aqui preocupada, certo, mas por que motivou-o a assumir esse papel? O que motivou-o a assumir esse papel? Depois foi tentar aqui perceber os efeitos, realmente, né, dessas intervenções com esses cuidadores informais, tentar perceber o que eles sentiram durante a execução desses grupos, e depois falar um pouquinho também sobre que tipo de estratégias de coping que eles utilizavam na prestação desses cuidados. E aqui alguns números, e claro que a gente aqui muito rapidamente, apenas aqui destacar aqui dentro das motivações desses cuidadores, as razões emocionais como amor estava muito presente. Muitas vezes, né, pelo cônjuge, pelo filho, eu cuido por quê? Porque tem razões emocionais, eu sinto amor por aquela pessoa, tá? Eu cuido, tá? Porque é o meu dever e responsabilidade, é meu dever moral. O cônjuge ia falar, no entanto, os filhos, eu sou também obrigada a cuidar. Mas engraçado que outros familiares também colocaram como um dever e responsabilidade. Então, é importante a gente tentar aqui também perceber o porquê que aquela pessoa cuida, tá? Essas pessoas até falaram também sobre quando estou disponível, tenho uma proximidade maior, mas por conta, isso foi outros familiares também já a falar. Mas surgiu aqui, curiosamente, que os sentimentos de caridade de outros familiares que cuidam por pena. Então, foi importante perceber aqui, né, primeiramente, o porquê que essas pessoas cuidam, o que levou-os a cuidar. Depois, quando a gente vai aqui partir, né, depois para depois das intervenções, que foram 6 meses de intervenção, tá? Desde a primeira intervenção até a última intervenção, de 6 meses, com sessões quinzenais, tá? Houve aqui, tá, efeitos significativos no âmbito da depressão, ou seja, os grupos de ajuda mútua melhoraram aqui, tiveram efeitos no âmbito da depressão, melhoraram também, teve alguns efeitos significativos também
nas estratégias de coping, como suporte instrumental, como a aceitação, eu aceito já esse meu papel, a capacidade do humor também, a questão da autoculpabilização, da diminuição da culpabilização. E também, né, alguns efeitos aqui no âmbito da qualidade de vida no domínio psicológico, ou seja, né, os efeitos, modificou aqui algo a nível psicológico e também ambiental. Não houve grandes efeitos aqui dos cuidadores, né, quando se falava da percepção de saúde. O que levou, né, que tipo de aprendizagens esses grupos mostraram a esses cuidadores, dentro do apoio e participação, conhecimento sobre a doença e capacitação e estratégias de cuidado, né, eu posso dizer que a participação dos cuidadores nesses grupos de ajuda mútua, nesses grupos de suporte, afinal, nem são muito exigentes. Depois eles sentem-se felizes, eles sentem úteis quando vão partilhando as experiências que eles têm com outros cuidadores, ensinou-me também a cuidar melhor, compreendo melhor as alterações do meu familiar, porque só entendendo, conhecendo um pouquinho a demência, né, é que eu vou também entender tudo aquilo que se passa com aquela pessoa, o que aqueles comportamentos, aquelas alterações comportamentais. E, mais do que números, algumas palavras, alguns textos aqui das entrevistas, né, alguns insertos aqui das entrevistas sobre essas experiências que eles tiveram e que o conhecimento sobre a doença ajudou a enfrentar aquelas dificuldades do dia a dia, ou seja, eu conhecer um pouquinho mais sobre a demência, que o grupo me dava essa capacitação, eu consegui enfrentar melhor as dificuldades do dia a dia. Eu já tenho mais energia, ter mais coragem para enfrentar também essa situação. Aí ele fala aqui, há muita gente que não compreende o cuidador, ajudou a combater o isolamento social, diminuiu também alguma solidão, porque eles, dentro dos grupos também, vão fazendo algumas amizades, tá? Houve aqui uma grande percepção da organização da rotina, eles conseguiram encontrar mais tempo para eles, para cuidar deles, para melhorar a saúde e também bem-estar. E também, claro, né, promoveu ter maiores competências de cuidado. Então, foram aqui alguns cuidadores, dentro das entrevistas que nós fomos fazendo, também houve algo muito significativo também que eles mostraram. E aqui também algumas estratégias de coping que foram muito bem utilizadas, e aqui eu destaco necessariamente que aqui a questão da sobrecarga, ansiedade e depressão. Quanto mais estratégias de coping eu utilizar, menor sobrecarga terei, os cuidadores informais participantes diminuíram a sobrecarga, quanto mais utilizaram as estratégias de coping, mais diminuíram a ansiedade, e quanto mais utilizaram focado no problema, os copings focados também no problema, diminuíram também a depressão. Então, esses também são resultados bem interessantes, como também trouxe também aqui alguns resultados bem positivos no âmbito da qualidade de vida. E aqui deixo aqui para vocês algumas considerações que, no âmbito da pesquisa, cuidar de uma pessoa com demência complexa e dinâmico, essas diferentes demandas exigentes nos cuidados podem refletir na necessidade dos cuidadores, que podem ser diferentes, ou seja, não há algumas necessidades que são transversais de cuidador para cuidador, mas outros nem por isso, porque vai depender muito do contexto, né, do ambiente em que aquele cuidador está inserido. As interações dos grupos de ajuda mútua com o grupo de suporte permitem a partilha de significados e de conhecimentos e valores. Através dessa participação, os cuidadores tiveram a oportunidade de desenvolver novas habilidades, novas competências para o cuidado, fruto da experiência também e amadurecimento, né, ao longo dessa coesão também que foi vinda ao longo do tempo no sentido de grupo, tá? É importante continuar, promover, manter e expandir cada vez mais esses grupos de ajuda mútua, grupos de apoio, grupos de suporte, para promover bem-estar emocional e fornecer também algumas informações para também eles poderem melhorar
a sua rede de apoio social. É claro que devemos lembrar que esse estudo, e eu estou passando aqui apenas mostrando alguns resultados desses estudos, todos que foram feitos, é que ele foi realizado numa zona específica de Portugal, na zona norte de Portugal. E ele não pode ser extrapolado, né, para todo o território nacional, nem internacional. Ou seja, essa foi apenas a experiência na zona norte, né, em que tem especificidades, a parte cultural, econômica, social, específica da zona norte, mas que poderiam ter algumas diferenças em outras localidades de Portugal, quanto mais a nível internacional. Tá? Trago aqui para vocês algumas medidas de apoio aos cuidadores informais em Portugal. Então, assim, o que nós temos aqui em Portugal que vai apoiar, que vai dar um suporte também para esses cuidadores informais? Nós temos o Estatuto do Cuidador Informal, que é a Lei número 100 de 2019, de 6 de setembro de 2019. Esse Estatuto do Cuidador Informal, ele traz ali algumas informações que ele vai dar todo o apoio à prestação de cuidados. No entanto, né, foi sinalizados muitos cuidadores informais, no entanto, nem todos os cuidadores usufruíram dessas regalias que o próprio Estatuto do Cuidador Informal traz. Por exemplo, uma situação muito particular. Alguns cuidadores tiveram que deixar de trabalhar. E aí haveria aqui, né, um incentivo financeiro para essas pessoas, né, que deixaram de trabalhar para cuidar da pessoa com demência, e havia aqui um incentivo financeiro. Outro ponto também muito forte desse estatuto era o descanso do cuidador. Algumas instituições geriátricas, que são chamadas ERPs, né, estruturas residenciais para as pessoas idosas, tinham um lugar destinado para o cuidado para aquela pessoa, né, com demência, para o cuidador ir de férias, ter um tempo de descanso que a gente chama respiro do cuidador. Porque o cuidador informal, né, o cuidador familiar, ele não tem férias. Ele não é um trabalhador que tem férias, 13º, não é isso, né? Ele está cuidando ininterruptamente, 24 horas sobre 24 horas, semana a semana, mês. Então, ele não tem esse descanso de cuidador. Portanto, o Estatuto do Cuidador Informal, ele foi criado, inclusive, também promovendo algumas regalias, que não é regalias, no caso, são direitos também dos cuidadores informais. Aqui, em Portugal, existem as respostas sociais de apoio ao cuidador, que elas entram até, inclusive, como regime de coparticipação, que são em centros de dia, os serviços de apoio domiciliário, as estruturas residenciais para as pessoas idosas e a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Ou seja, aqui é um conjunto de serviços que existem aqui em Portugal, tá? Em que pode funcionar em regime de coparticipação, que a coparticipação é o público-privado, tá? Aqui é consoante o imposto de renda, e depois há também, claro, entidades privadas. Depois surgiu, né, agora muito recentemente também, o despacho 5.988, que fala sobre a estratégia da saúde na área das demências. E nessa estratégia de saúde, eles, dentro do plano todo, eles enfatizam a importância da identificação precoce das demências, de um diagnóstico integrado e o planeamento de cuidados de intervenção terapêutica. Tá? Então, além disso, algo que nós temos aqui em Portugal são os financiamentos de programas e projetos de investigação e desenvolvimento que podem ser feitos pelas unidades de investigação também, que concorrem, e alguns programas no âmbito da União Europeia, como o Horizonte 2020. Aqui é o cenário de modelo de assistência de demências, percurso de cuidados de saúde e apoio social. Este seria o tal cenário, né, em que esse despacho fala sobre a identificação precoce, o diagnóstico integral, o planeamento de cuidados e a intervenção terapêutica de cuidados. Aqui, nessas três vertentes, né, ela aparece a figura do cuidador informal, em que aqui
há uma preocupação sobre a consciencialização da comunidade, como prevenir, né, promover e prevenir doenças, promover saúde e prevenir doenças, peço desculpa. Aqui é a questão também muito da luta contra o estigma, né, na demência, das pessoas com demência. Aqui fala-se muito da capacitação também dos profissionais. Nesse diagnóstico integral entra também aqui, né, a consulta ela feita nos centros de saúde, onde há a participação também desse cuidador. E no plano integrado também, onde também tem a participação da família. Depois tem todos aqui para o lado direito, aqueles serviços que eu falei anteriormente, e que está tudo aqui articulado. Gente, é um modelo que tem, um modelo muito recente, de 2018. Há muita coisa já sendo feita? Há coisas que já estão totalmente integradas, algumas, nem todas. Isso aqui é um caminho que está a se percorrer. Não pensem que, porque está na Europa, acha que tudo funciona muito bem. Não, as coisas também caminham. Algumas com velocidade um pouquinho mais devagar, outras mais rápida, ainda precisam que está em estudo ainda, né, na realidade, esse modelo de assistência integral, tá? Mas, de fato, ele está aqui como uma boa proposta de cuidado. Existe aqui em Portugal muitos projetos e programas de apoio ao cuidador, cita aqui alguns, tá? O Cuidem, Cuidar de Quem Cuida, Amigos na Demência, Caregivers Portugal, entre outros, né? Aqui o muito importante é a Eurocares. O Eurocares é uma instituição que é referência a nível europeia e que a gente também, muitas das dinâmicas e premissas e diretrizes que a Eurocares dá, a gente também vai seguindo aqui também no âmbito europeu. Já no cenário brasileiro, gente, existe realmente uma panóplia de assistência, de leis, de políticas, mas eu peguei até aqui essa frase dessas autoras, tá? Que o mais importante que a lei é a sua concretização efetiva. Nós temos a Política Nacional do Idoso desde 2003, Estatuto do Idoso, Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, a Política Nacional de Cuidados de Longa Duração, redes estaduais de atenção à saúde do idoso. Gente, é um documento maravilhoso, lindíssimo. Programa de assistência aos portadores da doença da Alzheimer, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, programas de apoio ao cuidador, por exemplo, o Pacto, outros, né, o Pacto que é desenvolvido na Universidade Federal de Santa Maria, há outros também, exemplo, como São Paulo e Minas Gerais. Então, aqui no cenário brasileiro, nós também temos muita coisa. Tá? Aqui mesmo pegar em todas essas políticas, nessas leis, e tentar integrá-las. E até houve aqui, né, o Veras e Oliveira até tentaram aqui pegar e criar esse modelo brasileiro de cuidado integrado do idoso, que está ótimo, está muito bem concebido, né, em que ele inovar significa se resgatar cuidados e valores mais simples, que foram se perdendo dentro do nosso sistema de saúde. Nós temos tudo isso. Eu falo quando nós temos tudo isso, porque eu sou brasileira, estou incluindo também, né, por todo o amor que tenho pelo Brasil. Então, o Brasil também tem um cenário muito, muito, muito interessante, tem pesquisas muito, muito também interessantes, tem serviços de apoio também, que já existem, aqui é tentar se trabalhar dentro de um modelo que também integre tudo isso que está já preconizado nessas leis. Então, a gente vê muito bem aqui o acolhimento. O mais interessante desse modelo aqui de Veras é que ele coloca o idoso e a família no centro de tudo. Isso é maravilhoso, está aqui, é centrado na pessoa, é centrado na família, tá? O cuidado transicional, é lindo esse modelo. Portanto, é tentar trabalhar, porque esses serviços existem, eles estão nas redes, nesse documento das redes estaduais de atenção à saúde do idoso, existem todos esses
esses serviços nessa portaria, e está aqui, ele foi feito esse modelo, agora é tentar aqui integrar tudo isso. É claro, gente, que nós, quando a gente fala aqui no cenário português, a gente está falando num país com alguns milhões, né, de habitantes, em que é mais fácil conduzir alguns programas. E claro que o Brasil é uma potência, né? É muito grande. E claro que é difícil depois aqui unificar, uniformizar. No entanto, cada qual, aí por isso que existem aquelas vários programas que são mais destaque na Zona Sul, outras mais destaque na Zona do Nordeste, enfim. Mas isso está aqui, tá? Era importante depois, dentro dessa criação de políticas, né, centrar-se num modelo. Pode ser esse do Veras, pode ser qualquer outro modelo que seja criado, tá? Em que envolva todos esses serviços. Poderia ser acrescentado aqui algo mais, de certeza, tá? Mas aí, qual é o cenário ideal de cuidados? A pessoa com demência e seus cuidadores? Que cenário ideal é esse? A gente está aqui falando, isso aqui é que seria bom, mas que cenário é esse, tá? É importante que existe, tá? Um plano de ação global da Organização Mundial de Saúde, que contém 7 linhas de ação. Quem for realmente alinhar nessa luta, deve-se também ter atenção, esses documentos são muito importantes para orientar as nossas dinâmicas como investigadores, pesquisadores, profissionais de saúde, pessoas, advogados, engenheiros e por aí afora. Tá? Eu vou mostrar, entretanto, uma imagem que eu, dentro desse percurso todo, em que tento aqui mostrar um bocadinho como é que poderia ser todo esse cenário todo aqui integrado. Então, no plano de ação da Organização Mundial de Saúde, é importante que a gente pegue nesses planos e tente, sinceramente, seguir essas ações que contam aqui a demência como prioridade de saúde pública, na consciencialização sobre demência e frontliners, reduzir risco de demência, diagnóstico, tratamento, cuidado de suporte para os cuidadores. Está aqui, já se fala no suporte para os cuidadores, sistema de informação para a demência e aqui, pesquisa e inovação sobre a demência. Nessa minha procura, e lendo esse documento, né, eu encontrei o iSupport for Dementia, que está aqui, o Brasil também está participando desse projeto aqui, em que eles estão fazendo também a tradução e fazendo aqui esse programa de assistência ao cuidador. E também, dentro desse documento, existe aqui também um exemplo brasileiro a se seguir. E qual seria, tá aí o cenário que eu falei para vocês, fui eu aqui pensando um bocadinho, pegando do que é o conceito do envelhecer em casa, né? Porque para a gente ser se existem cuidadores informais ou cuidadores familiares, é porque esse idoso está em casa. Tá? Ele não está institucionalizado ainda. Mas eu preciso aqui dar todo esse suporte, eu preciso dar toda aqui uma panóplia de serviços para que essa pessoa consiga ainda permanecer em casa, porque esse é o novo paradigma do envelhecimento, age in place, envelhecer em casa. Tanto nós todos aqui somos atores, existem nossos pontos de ligação, e claro, também é preciso também aqui algumas organizações também, a parceria com algumas organizações, e claro, eu coloco aqui o Ministério do Transporte, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o do Trabalho e da Previdência, a importância das associações, o Ministério da Saúde, alguns conselhos nacionais também, de serviço social, do direito, e temos aqui a tecnologia, centros comunitários, e depois aqui todo o contexto e ambiente que seria não o cenário ideal, porque isso aqui é apenas a minha proposta, tá? Seria aqui apenas uma proposta dentro de das necessidades que existem da pessoa com demência, e os cuidadores informais. E para o futuro aqui, deixo aqui para vocês que realmente cuidar de uma pessoa com demência é complexo, é dinâmico, mas
as diferentes demandas exigidas nos cuidados vão refletir nas necessidades dos cuidadores, que podem ser diferentes, dependendo do contexto em que está inserido. É claro que as necessidades dos cuidadores informais no Brasil possivelmente não sejam as mesmas aqui em Portugal, que também serão diferentes na Holanda ou na América. As interações dos grupos de ajuda mútua como grupo de suporte permitem ao cuidador informal a partilha de significados, de conhecimentos e valores, e aqui, friso, são de baixo custo. Através dessa participação, os cuidadores podem ter a oportunidade de desenvolver novas habilidades e competências também para o cuidado, e aqui, criar uma política de cuidados, tá? Que deve ser feitas ações públicas que vão promover a organização social e econômica para garantir bem-estar físico e emocional das pessoas, garantir o acesso a serviços, tá? Tempo e recursos para cuidar e ser cuidado. O garantir o acesso a serviços é garantir o acesso ao hospital, garantir serviço a um serviço de apoio domiciliário, porque não tem um serviço de apoio domiciliário, as ERPs, né, peço desculpa, instituições de longa permanência para idosos, o que está faltando, que tipo de remodelações precisam ser feitas também para que essas pessoas também acedam a esses serviços. Promover um pilar de proteção social que garanta também a igualdade, tá? Articulados com as legislações que já existem, políticas, diretrizes e programas de saúde e sistemas integrados de cuidado, tá? Então, criar uma política de cuidados é aqui também envolver várias e várias dimensões. Portanto, eu quero agradecer a vossa atenção e, mais uma vez, agradecer ao Alzheimer, a Abrais, pelo convite. E estou aqui também disponível para qualquer questão que queiram compartilhar. Que delícia, hein, Eduardo? Ouvir a Mônica sempre é um prazer imenso. E quanto aprendizado, Mônica. E eu fiz algumas anotações aqui para direcionar o meu pensamento, né? Mas como eu gosto de conversar com a Mônica muito, e em Portugal está bastante tarde já, nós estamos aqui 8. Eu peço desculpa, inclusive, se me alonguei, mas é assim... Não, excelente, Mônica, excelente. Foi assim, tentar aqui resumir um bocado do que eram os grupos e também trazer um bocado esse assunto, essas inquietações mesmo das políticas de cuidado. Foi de propósito. Foi excelente. Mas já te agradeço imensamente, pensando que aí deve estar 00:15, né? Se aqui são 8:15, eu sempre fico com pena deles lá de Portugal quando eu convido, por causa do horário. Mas foi brilhante a tua apresentação, que bom que a gente vai poder ter esse acesso de ouvir e várias vezes pelo Facebook da Abrais do Rio Grande do Sul, a gente fica muito feliz. E, para começar, a gente pode fazer aquele raciocínio para fazer o fechamento, o raciocínio final, de quando eu gostei muito, de quando tu lá na frente fala e que as pessoas precisam ouvir, principalmente de nós, terapeutas ocupacionais, quando a gente está falando do doente de Alzheimer, que a gente fala das demências e que diz desempenho ocupacional alterado, né? E, Eduardo, para a gente é tão importante que vocês entendam isso que a Mônica quis dizer, né? Dessa alteração do cotidiano e do desempenho ocupacional, porque nós somos seres ocupacionais, né? Nós estamos aqui desenvolvendo um dos nossos papéis, eu, no caso de professora, mediadora, o Eduardo de presidente da Abrais, eu de coordenadora científica, a Mônica de palestrante, os outros de cuidadores. E, então, a gente partindo desse princípio que a Mônica fala lá no início, realmente, da fala dela, que esse sujeito, ele vai vir, né, acompanhado com esse diagnóstico, que é tão complexo também, né, e tão demorado, muitas vezes, a família quer ouvir do médico, eu imagino que o Eduardo passa muitas vezes, porque a família quer ouvir o diagnóstico, quer que o médico diga escrito num papel, então, concede tudo, porque parece que vai fazer muita diferença no dia a dia, mas que não faz, na verdade, né? Mas que para eles é importante. Basicamente, é essa alteração muito significativa, né, desse desempenho ocupacional, que está gerando na vida dessa pessoa que cuida familiar também alteração muito, muito forte nesse desempenho das ocupações dele enquanto pessoa, e não só enquanto cuidador, enquanto filho, enquanto esposa, olhando a Cleonice, que me lembro muito dela cuidando do marido durante longos anos, e
e como isso altera o cotidiano, mesmo ela tendo uma estrutura familiar e tinha quem ajudasse, depois a instituição de longa permanência, mas como isso altera, né? E quando tu fala em cuidador informal familiar, que aqui ainda a gente fica, né, tentando distinguir quem seria o formal, que é aquele que teoricamente fez alguma capacitação, e o informal, uma Cleonice da vida, uma familiar e várias outras, né, que a duras penas tiveram que entender esse processo pelo dia a dia que estava sendo alterado, né? E muitas vezes pela ajuda dos grupos de ajuda mútua, né? Que a gente chama aqui grupos de apoio. E o quão é importante, Eduardo, esses grupos de apoio, embora hoje, né, ainda pandemia, saindo da pandemia, mas ainda em pandemia, eles estejam acontecendo muitas vezes num formato como o nosso aqui de Santa Maria, que é amanhã, né, são todas as terças-feiras, mas num formato online, virtual. E quando tu mostra dados científicos disso, porque eu sei que tu estudou e tu é uma pesquisadora, aí em Portugal, uma investigadora, né, e que está muito envolvida com a pesquisa e né, e com defender cientificamente os direitos desses cuidadores, eu fico assim, só orgulhosa. Eduardo, eu olho para a Mônica e eu vibro com cada conquista dela, porque sei que ela faz por paixão a profissão dela enquanto pesquisadora, né? Por paixão, por muito desejo de ver mudanças. E quando ela chega lá no final que diz que a gente tem tudo, né? A faca e o queijo na mão, quando a gente tem uma série de coisas que poderia ter uma política de cuidado, né, Mônica? Mas aqui própria para o cuidador e com o que vocês aí em Portugal já conseguiram, né? Quando tu cita lá vários locais, a gente não tem ainda, a gente tem, mas a gente não tem ainda esse apoio, né, de outros órgãos, a gente não tem financiamentos, assim, eu aqui na universidade pública ainda, né, sei que não é bem uma realidade, assim, nossa, de ter esse envolvimento tão grande, assim, mas vamos sonhar, né, e vamos assistir muitas vezes essa tua fala, vamos divulgar bastante para que a gente possa concretizar. Uma das perguntas, Mônica, que foi colocada lá, que é da nossa querida Noeli Abreu, Noeli estará presente amanhã no nosso grupo de cuidadores, é que quando tu falou de ansiedade, das alterações que tu encontrou tanto nos teus estudos, quanto que a literatura já aponta, né? Depressão, ansiedade, aquilo tudo que a gente teoricamente já conhece, mas que quem vive são os cuidadores, ela perguntou assim, o que seria, então, ansiedade do cuidador? O que é que tu classificaria? Claro que a Noli vai ter que entender com a tua resposta, que isso tem um critério diagnóstico de ansiedade que nós, da terapia ocupacional, não damos, mas o Eduardo pode fornecer, né? Mas o que seria os principais sintomas? Eu acho que é o que ela quer saber. O que seria essa ansiedade do cuidador para você? Ela perguntou. Então, a primeira pergunta para ti. Keila, antes de mais nada, agradecer também aqui um pouquinho toda essa tua, a tua introdução, muito aqui para dizer também, claro, que a Keila foi muito meu espelho. E então, e é verdade, um bocado ela fica dizendo, a Mônica foi, mas eu tive um espelho, ainda bem, um espelho muito bom, que foi a Keila, por isso que a gente se aventura, nós as duas juntas, né? Mas, sim, como tu falaste, o Brasil é uma potência. E eu tive a oportunidade agora de fazer um documento pensando, claro, ainda nessa política de cuidados. E existe, sim, já algo já estruturado. Estruturado não, peço desculpa. Já existe muita coisa, no entanto, o que precisa é tal a estruturação de tudo que já existe, né? E aqui agora é só ligar pontos e a coisa, acredito que vai, né? Porque quando falas aí no centro de dia, também existe nessas redes, nesse documento das redes de estaduais. Quando se fala em hospital geriátrico, quando se fala em instituições de longa permanência, aqui é um bocado... eu posso até ser muito sincera. E quando cheguei aqui em Portugal, já vou responder a questão da ansiedade. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha o preconceito da institucionalização. Deixar a pessoa institucionalizada. Eu aqui, só num raio de menos de 5 quilômetros, eu consigo ter pelo menos aqui 8 instituições geriátricas. Tá? Em que, para mim, não faz hoje nenhuma confusão, nenhum problema para mim
e chega um momento em que a família não consegue mais dar assistência e é a hora de institucionalizar, tá? E existe toda uma equipa bem formada, uma equipa trabalhada para promover, promover esses serviços de cuidado para essas pessoas que estão institucionalizadas. Lembrando que a institucionalização aqui em praticamente todas as instituições tem serviço médico, de enfermaria, tem cuidados de enfermagem, peço desculpa, terapia ocupacional, fisioterapia, tem assistente social, psicologia, então tem toda uma equipa multidisciplinar. E então é que a questão mesmo ainda é um bocado cultural. Quando eu falo de serviço de apoio domiciliário, não é o serviço médico home care, é o serviço de apoio domiciliário é aquele idoso em que ele não consegue fazer as atividades da vida diária e vai uma equipe limpar a casa, dar banho e colocar a comida. E depois vai 2 a 3 vezes por dia fazer essas atividades, prestar esses cuidados, enquanto o idoso ainda pode estar em casa para não ser institucionalizado, tá? Então, existe aqui uma série de serviços, né, que também existem aí. Agora, eu acho que também é um bocado cultural, tá? E, claro, e digo que aqui em Portugal e possivelmente também em outros países também da União Europeia, existem lares, que eu posso assim dizer, que com sistema hoteleiro, tá? Ou seja, é mesmo o sistema hoteleiro, as pessoas pagam bem e pronto, e tem todo o sistema hoteleiro também dentro, né? Isso depois é de acordo com o bolso e depois também com toda a coparticipação a nível governamental também. E também, claro, também com o que a pessoa contribuiu ao longo da vida. E a ansiedade do cuidador, ela muitas vezes ela é muitas vezes acionada, se é assim que eu posso dizer, principalmente preocupada com o futuro. O que vai ser, né? E, assim, não é algo que aí o doutor Eduardo também, dentro com os clientes, né, os pacientes, né, não sei se existe esse núcleo de pacientes cuidadores informais que procuram serviços médicos. Nem sempre, né? Nem sempre eles vão aos serviços médicos para dizer não estou bem, eu estou ansiosa, ou não me sinto bem, estou sobrecarregada. No entanto, esse estado de ansiedade, ele muitas vezes são muito acompanhados principalmente pela questão da supervisão e o medo do futuro, da evolução da doença. E, claro, existem todos aqui sinais e alguns sintomas também do estado de ansiedade da pessoa, que pode também, claro, né, as próprias estratégias de coping podem ajudar, quando elas são assim trabalhadas, quando não, acredito que pode-se recorrer, né, aí depois, como o doutor Eduardo possivelmente deve entender muito melhor, a uma medicação quando algo não se consegue realmente ser trabalhado dentro de grupos, tá? Mas é claro que o estado de ansiedade vai aumentando também conforme o medo do futuro, o medo que está por vir. Por isso, a importância dos grupos de ajuda mútua, dos grupos de suporte, que vai preparar essa pessoa para o futuro. Vai entender, né? Por exemplo, sair com uma pessoa com demência. Ela não tem filtro social. O que ela vai... Começa a criar aqui o estado de ansiedade, né? Começa a criar a sudorese, já começa aqui a modificar o batimento cardíaco, já não quer, falta ar, pronto, começa a entrar nesse estado de ansiedade, porque o medo de sair com uma pessoa com demência, porque eu não sei o que é que vão me dizer no café se ele tiver algum comportamento que não seja, né, aceitável a nível na comunidade. Por isso, a importância também da sensibilização para o estigma na demência. Aí é que está, né? Porque senão, se todo mundo tivesse preparado, era ótimo, a gente saía, né? E a gente não sofria tanto com essa ansiedade, né? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. E acho que é um bocado por aí, esse medo do que vai acontecer, o medo do futuro, aí cria esse estado de ansiedade. Eu acredito que seja mais um estado de ansiedade, porque está vivendo aquilo.
a partir do momento que ele deixa de viver aquilo, possivelmente já pode diminuir esse cenário de atividade, de ansiedade. Tu falou tudo, quando tu diz assim, eu entendi o que a Noeli quer dizer, a Noeli participa dos nossos grupos, né? Ela queria entender, tá, e o que é que eu posso estar sentindo que já possa ser considerado ansiedade? Mas quando a gente fala, né, da ansiedade e depressão, diagnóstico, aí que não é a gente que dá, mas é bem isso, é do sujeito pensar o que é que eu estou sentindo, desenvolvendo esse papel de cuidar, né, do outro, seja eu familiar ou não, que está mudando também o meu dia a dia. Eu durmo bem, eu não durmo bem, eu estou me alimentando bem, eu não estou, eu estou mais preocupada, como é que está meu sono, né? Como é que tá a minha rotina, realmente, meu cotidiano. Mas aí entra naquilo que tu disse também na aula que eu anotei aqui, dos recursos, né? E aí a pergunta agora é a minha, né? Que eu gostei muito um dia, Eduardo, a Mônica disse assim, Keila, não existe só o lado ruim do negócio. Eu sei disso, né? Porque eu trabalho com isso mas os estudos mostram sobrecarga, ansiedade e depressão, né? E aí a Mônica vem me trazer o questionamento e a reflexão do Keila, mas existe o outro lado. E a partir desse pensamento da Mônica, nos nossos grupos eu já começo a enxergar o outro lado. Que aí quando tu coloca ali nos recursos, e que o grupo também pode proporcionar, a satisfação, né? Exatamente. A satisfação, e engraçado, Eduardo, que como a gente, como terapeuta, quando eu sou ainda, né? Mas quando eu era domiciliar, Mônica, aquela coisa diária, ali passei 12 anos, 12 anos sendo terapeuta ocupacional domiciliar junto com as famílias, Cleonice pegou essa fase ali, e eu também encontrava no olhar de muitos cuidadores, após estes, estarem participando de grupos de apoio e compreendendo, né, Cleonice, entendendo todo o processo do que envolvia o cuidar. Tendo lá um médico psiquiatra, muitas vezes explicando os sintomas, tendo um médico geriatra, tendo um neurologista, mas quando ele passava a entender e a compreender todas as fases da doença, e que ele também entendia o que é que ele estava sentindo diante daquilo e o que é que ele teria que fazer, né, de técnicas de coping, como tu chama, o que é que ele poderia se empoderar disso. A partir do que tu veio me falar, eu digo, gente, isso existe realmente, só não é apontado na literatura com tanta clareza, né? E essa satisfação pode existir, né? Ela pode existir a partir do momento que, se o sujeito cuidador familiar, eu hoje vejo a Cleonice aqui nos assistindo, para mim ela é um exemplo dentro de uma população imensa, né? Mas, assim, qual é a satisfação que a pessoa pode ter, né, Mônica? Se tu pensar agora, que é a pergunta que eu vou te fazer, há essa possibilidade do sujeito cuidador de idoso, cuidador informal, familiar de idoso, encontrar nesse processo de cuidar, em algum momento, essa satisfação, esse momento de coisas positivas? Sim, encontra. Exatamente. Prince, em alguns estudos, né, e Kim Clary Woods também, 2015, 2012, começaram a estudar também um bocado sobre a satisfação de cuidar. E aí foi por isso que eu criei essa linha da tal motivação, que nem fazia parte do estudo. E eu digo assim, eu quero saber por que eles se encontram aqui motivados, né? Tanto é que eu peguei logo os 90 cuidadores. E acontece isso, é que existe, sim, satisfação no cuidado quando eles encontram o tal significado do cuidar. E então é isso, ou seja, eu encontrei na minha vida um significado no cuidar. E então é isso que vai acontecer, ou seja, eu me sinto útil por poder cuidar. Então é o tal encontrar significado. E, aliás, né, nós também, terapeutas ocupacionais, falamos muito das atividades significativas. E foi numa atividade de cuidar que é significativa a ele naquele momento, traz a satisfação no cuidar. Portanto, existe sim, tá? E já há uma linha já crescente em que não fala só do lado ruim do cuidado. Eu até quando terminei o doutorado, eu disse assim, meu Deus, eu só peguei o lado ruim, mas eu tentando aqui né, fui fazer uma entrevista semi-estruturada, porque eu já não estava acreditando muito somente na sobrecarga, porque também há coisas, por exemplo, das estratégias de coping levar no humor. Eu achava engraçadíssimo, né? Porque as pessoas começaram, ao entender a demência, né? Elas começavam a tirar as coisas pelo lado do humor,
né? Pelo lado do humor. E isso parecendo que não. Há muitos pais e filhos que vão ali, o tal significado nessa relação de cuidado, é um período de estreitar relações, é um período de perdão, é um período de tudo, de reflexão. E então, às vezes, é isso que acontece depois, é assim, poxa, eu nunca tive tempo para cuidar do meu pai, e hoje eu estou e levam como, não digo que tratam como bebê, que eu não gosto dessa expressão, mas é como se fosse aqui um amuleto, ou andam com aquela coisa como se fosse um troféu. Eu cuidar do meu pai, eu cuidar da minha mãe, eu vejo isso como algo muito significativo. Portanto, sim, a gente fala aqui muito da questão da sobrecarga, mas existe já linhas de investigação já bem enraizadas. Não, quando eu falo enraizada de 10 anos, 2012 para cá, que já fala na satisfação do cuidado, motivações de cuidar. Por isso, eles são motivados a cuidar. Tanto é que foi uma das coisas que eu fui ali tentar, nesse meu processo investigativo, foi que eu vi que muitos dos cuidadores, apesar da sobrecarga do cuidado, eles estavam motivados. E foi assim embaixo algumas minhas teorias que a gente sempre acha, né, que já tem aquelas questões pré-formadas e respostas já quase respondidas, né, nas investigações, e aquilo ali tive que realmente recorrer às entrevistas para tentar, né, perceber melhor esse cenário, e muitas das vezes foi isso. Uma coisa muito interessante, e que isso também me saltou aos olhos nas entrevistas, foi, olha, é o seguinte, isso uma cuidadora falar, sou apenas um médico, pergunta como eu estou. Apenas um pergunta como eu estou, porque só perguntam como é que está meu marido, mas nunca ninguém olha para mim. E isso é o tal do cuidado, é o cuidado invisível, né? Ele está ali, é o cuidador, mas é o cuidado invisível. Por isso mesmo que é mesmo o cuidado invisível. Mesmo, infelizmente, está na literatura os cuidados invisíveis, e inclusive econômicos, né, também. Por isso a gente tem que mostrar, dar visibilidade a esse cuidado. Por isso a importância da gente desses programas. Por isso a importância cada vez mais das associações, das ONGs terem esse papel fundamental. Tá? E é importante também os cuidadores terem consciência, né, que existem esses grupos de apoio e participarem. E dar o testemunho, porque vão ajudar também outros cuidadores a resgatar a vida, a encontrar, porque possivelmente aquele, entre outras pessoas que mediam os grupos, eles funcionam apenas como mediadores. Nada melhor do que o próprio cuidador falar na primeira pessoa para o outro, né, que também está passando pelo mesmo problema. Isso mesmo, Mônica, hoje mesmo no hospital aqui, só para finalizar, quando tu fala do invisível, né? Eu, com a médica que eu trabalho, que é parceira, muito parceira, eu disse, não teria a possibilidade dos cuidadores familiares, porque vem, Eduardo, para a gente, pessoal, vem o idoso para ser atendido pelo serviço, que também tem um SAD, um Serviço de Atenção Domiciliar, aqui tem tudo, como tu disse, tem tudo, só não é nessa grandeza que poderia ser maior, né? E com mais dedicação e tudo. E aí eu disse, não poderia esse cuidador entrar por rol de pacientes, assim, dentro do serviço, porque a gente é do SUS, né, lá, e do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né, e não poderia, por quê? Porque o idoso, ele vem ser atendido, por exemplo, pelo serviço de geriatria, e quando ele está sendo atendido pela geriatra ou pelo terapeuta ocupacional, aquele cuidador está ali, né? E muitas vezes, no caso da terapia ocupacional, a gente não deixa ele estar ali, né? Muitos aqui que estão assistindo, eu sei que são da terapia ocupacional, e eles sabem que eu sou uma que prezo muito que não existe esse atendimento só para o idoso, né? Então, naquele momento que aquele idoso está sendo avaliado pelo geriatra, lá na consulta, e que o geriatra precisa visualizar o idoso e dar as respostas do próprio idoso, o cuidador também precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido das demandas que se referem ao cuidado com o idoso, que está sendo avaliado pelo médico, pelo geriatra, pelo psiquiatra, pelo neuro, mas também ser ouvido pelas condições dele. O que é que ele quer dizer para a gente? Quem ele que papel desempenha? Ele está querendo desempenhar aquele papel? Ele está ali porque foi obrigado, porque é a única opção?
né? E aí eu disse isso aí, aí eu me lembrei tanto de ti, Mônica, de tarde, eu digo, meu Deus, se existe uma política, isso muda total, né, Eduardo? Porque aí vem por serviço um sujeito desse, que é o que está ali cuidando, tanto que está acompanhando na consulta, porque ele é o que cuida. E ele pode também entrar para uma consulta dele, que não acontece isso, né? Ele não tem um número próprio de consulta. A gente consulta ele porque a gente tem um programa de apoio, que é um programa de apoio ao cuidador, que é o Pacto, né? Junto com a Braz ali, que vai apoiar. Mas ele também não é um sujeito que merece ser cuidado, não é isso? Cuidado no sentido da gente poder desenvolver nele essas potencialidades aí que tu narrou todas para a gente, né? Dessas etapas todas que envolve o grupo de ajuda mútua, até chegar nessa satisfação que já foi visível, né? Ele precisa. Agora, se ele não tem isso, é muito difícil ele chegar nesse ponto, porque ele realmente só vai existir nele sobrecarga. Porque se não tiver alguém que ouça, alguém que direcione, né? Lá o nosso serviço agora está acontecendo que o SAD, que é o que vai no domicílio, direciona para o pacto, né? Direciona para a gente, porque essas famílias precisam ser ouvidas, né? Então, quando eu vejo uma pesquisadora como tu, que está aí, brasileira, graças a Deus, mas que está em Portugal, também pensando nas políticas públicas do Brasil, eu fico morta de feliz e orgulhosa, né? Então, é com essas palavras que eu quero dizer, gente, a minha felicidade realmente é imensa de ter a Mônica preocupada com isso, lá em Portugal, mas fazendo esse olhar aqui nas políticas públicas do Brasil, sendo uma pessoa convidada para elaborar isso aqui, né? E a gente tem certeza de que a gente pode sonhar com dias melhores para os cuidadores, nesse sentido de ser protegido por uma política. Então, quero te agradecer imensamente, vou deixar o Eduardo também falar, e quem quiser falar, porque esse é o motivo do bate-papo, apesar que a coitada da Mônica já está 20 para 1 da manhã. Eu já estou habituada, não se preocupe. Então, em nome da Braz Rio Grande do Sul, Keila, eu quero só dizer assim também para a Mônica que aquele olhar da família que também tem a negação, né? Nega, não está com Alzheimer, não é Alzheimer, e o seu idoso está lá cada vez mais, né? Descendo ladeira abaixo, como se diz, e aí da família toma a iniciativa e diz, não, eu vou procurar uma ajuda, eu vou procurar quem sabe sobre a doença. Então, vá a um grupo de apoio, vai lá que vai entender. Muitas vezes chegaram a mim e diziam, Cléo, eu estou com muito medo, eu estou com medo. Eu digo, não tenha medo de se doar. Tem que se doar com amor, com carinho e aprender com o grupo de apoio. Vá lá, fale. Tu vai saber muito mais no manejo com o seu familiar. Então, sempre o grupo de apoio. Esse é o lema, você não está sozinho. Você não está sozinho. É exatamente isso. Obrigada, dona Cleonice. Olha, parabéns, viu? Adorei, tá? Obrigada, sim. Não é fácil, eu fui tentando aqui, claro, essa questão familiar, não entrei muito, né? Tanto é que eu não falei aqui muito do perfil do cuidador, porque há fases também, claro, do assumir, né? E o assumir o papel de cuidador contrariado não é bom, porque depois vai surgir aquelas questões ali um bocado chatas, né? De violência, de maus tratos, quando aquele cuidador, às vezes, não está preparado para isso, tá? E, claro, a negação faz parte, porque meu pai ou minha mãe, nunca, jamais, não está, não, meu pai está ótimo, está maravilhoso. E depois é a tal, voltamos aqui, da gente tentar aqui colocar na redoma de vidro, né? Que está tudo muito bem, fora. Aí, por quê? Porque tem medo do que as pessoas vão pensar lá fora. Né? E tem medo de mostrar que meu pai está com a demência, né? Ou minha mãe está com alguma demência. Tá? Então, é um bocado também isso ainda. Tá? E por isso tem essa questão também do período de negação. Mas é isso mesmo, dona Cleonice. Seria uma outra palestra, né? A gente lembra na época da Dona Yara... O lado negro do cuidado, talvez. Seria, né? E esse preconceito que eu sempre falo, né? Quando eu falo nas minhas aulas, eu digo que é um conceito prévio. Você não tem o conceito e fica... só pelo nome, eu me lembro que tinha muitas famílias, Eduardo, que ia para a gente lá em 2001, 2002 e dizia, ela não gostaria de ouvir o nome doença de Alzheimer, mas por que, coitado do Alois Alzheimer, é só o nome dele, né? Mas porque ele não queria, porque parecia que a partir do momento que eu ouvisse esse nome, pronto,
o mundo tinha se acabado. E aparecia uma Cleonice e várias outras que apareceram para nos mostrar que não era bem assim, né? Que a partir do momento que tu assume essa responsabilidade e entende os reais conceitos e tira o pré-conceito que tu estava na tua cabeça, tu pode encontrar essa satisfação. Então, eu acho que para a gente pensar numa nova palestra aí futura, da gente pensar nesses pontos positivos do cuidar com o conhecimento, né? O que é que o conhecimento pode trazer? Está aqui Cleonice aqui, ela não é mais cuidadora do marido dela, ela é da mãe dela, viu, Mônica? Ela tem uma mãezinha, a coisa mais linda. Mas assim, por que ela está aqui ainda? O que é que Cleo quer fazer aqui uma hora dessa da noite? Ela tem prazer de estar ouvindo sobre algo que para ela foi significativo na vida dela. O papel que ela desempenhou teve um papel significativo na vida dela. Para a gente estar aqui hoje, tem um porquê, e não é só profissional também, no caso eu e Mônica, né? Tem um significado que nos transformou para estar aqui. Então para finalizar e não ficar tão tarde, eu, em nome da Abraz, o Eduardo vai já também dar os últimos recados das próximas palestras e encontros que nós vamos ter, em nome da Abraz do Rio Grande do Sul, da Abraz Santa Maria, agradecer imensamente, deixar meu abraço gigante de muita saudade dessa amiga, que eu não vejo já há uns 3 anos, e agradecer mesmo a tua disponibilidade, que não é fácil esse horário, e todo o teu conhecimento e dedicação, que continue muitos, muitos, muitos anos aí à frente, estudando e se envolvendo com essa causa que é tão bonita. E obrigado a todos os presentes até agora. Passo a palavra ao Eduardo para que ele possa nos dizer quais são as próximas da semana e que vocês participem aí ativamente, né, nos acompanhando. Obrigada, Mônica. Obrigada, Keila. Beijinho. Primeiro, agradecer vocês duas, né? Sensacionais, a participação da Cleo também. Estava vendo a nossa primeira experiência em transmissão simultânea no Facebook, o pessoal está acompanhando por lá também. E aí vai ficar, né? A gente vai ver também depois, acho que vai render bastante, muito legal, muito legal mesmo. Antes de começar lá, eu estava pensando, será que é muito diferente, né, na Europa, né, do que no Brasil? E está trazendo um relato que é a mesma coisa, né, é muito parecido. A gente fez aqui, a gente conseguiu que o governador do estado iluminasse o Palácio Piratini, dia 21 de setembro, com o mês roxo, e aí muita gente na parte do governo do estado criticando, né, o que o governador quer, colorir, roxo e tal. E uma colocou, olha aqui, para que pintar de roxo? Temos famílias tradicionais aqui. E aí uma pessoa comentou, né, como se o Alzheimer não atingisse famílias tradicionais. Né? Então, as pessoas que desconhecem, como a gente precisa trabalhar o desconhecimento em todo lugar do mundo. Né? Mostraste lá no início o mapa do Alzheimer, muito legal. Eu só quero, eu sempre faço uma parte chata, né, que é contar que a Abraz é uma associação sem fins lucrativos e ela sobrevive de doações, né? Então eu botei ali no chat o nosso Pix, se alguém achou muito legal, como eu também, e puder fazer uma contribuição para nós, 5, 10, 20 mil, quanto quiser contribuir. Se eu queria contribuir, mas eu não posso, também não tem problema, né? A gente vai continuar fazendo as lives, mas se alguém realmente puder nos ajudar, isso é bem importante. Eu vou colocar aqui, depois vamos passar a palavra para a Mônica fazer um encerramento para nós, também deixar uma mensagem, e eu vou colocar aqui para vocês que nós estamos recém começando a nossa semana, né? Amanhã a gente tem o Otávio Castelo, com uma aula magistral sobre o Alzheimer, a compreensão do Alzheimer. Ele, até a semana passada, era o presidente da Abraz de Brasília, do Distrito Federal. Depois, no dia 29, tem a Eliana, 25 anos da Abraz, Eliana, presidente da Abraz do Rio de Janeiro. Depois nós temos a Ana Maria, na Abraz do Rio Grande do Norte. Né? Como cuidar sem se anular, né? Olha só. Interessante, sem se anular, sem anular o outro, também isso vai ser bem legal. E no final, com os cuidadores familiares, cuidadores que estão nos assistindo aqui, inclusive, né, o Arlindo, a Grace, a Marília e o Paulo vão nos contar, né, nos contar o que eles mais saíram disso aqui, contar o que eles mais fazem, como é que eles vivenciaram e vivenciam ainda essa situação, trazer a experiência deles, que é muito legal também.
Mônica, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E contigo as palavras finais, que mensagem tu deixa para essa turma? Olha, como terminar, não sei, dizendo também um muito obrigada a vocês todos. Felicitá-los também pela ação, felicitá-los pela diferença que vocês fazem na Abras, os trabalhos que vocês têm desenvolvido, felicitar também aqui esses projetos que são feitos muito pontuais, né? E aí também muito arregaçando mesmo a camisa e fazendo só mesmo com a motivação, com o amor, que é isso que acontece muitas vezes nesses projetos de associações, ONGs, enfim. Para mim foi um grande prazer estar aqui convosco. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre cuidadores. Para mim sempre vai ser um prazer falar sobre cuidadores informais de pessoas com demência, tá? Porque é esse também, eu dizer também que eles não estão sozinhos, tá? Eu também estou com eles, tá? Sintam-se também aqui um bocado acompanhados por mim. Sim, estou hoje numa realidade portuguesa, mas a minha realidade também é brasileira, eu também tenho uma preocupação com a realidade brasileira. Espero bem que todos esses projetos que possam ser desenvolvidos no âmbito dos cuidados sejam realizados e que sim, exista, e não vamos dizer aqui que em Portugal também ainda não existe essa política de cuidados totalmente, poucos países da Europa também têm essa política de cuidados já totalmente fomentada. No entanto, há uma luta, sim, no Brasil, sim, há correntes que estão pensando, e que bom que estão pensando em poder promover, né, melhores cuidados, e quando a gente fala cuidados, é cuidados no âmbito geral também. E claro que, no que eu puder, a minha atenção também estará na pessoa com demência e nos cuidadores de pessoas com demência. Tá? E muito obrigada e desejo um bom evento para vocês todos e bem-ajam. Muito obrigado, boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Gratidão a todos que Tchau. esteve com a gente, Mônica, Keila, Cleonice, Maria, Marcos, Aldeci, Cecília, Ana Amélia, Luca, Tatiana, Bruna, Arlindo, Regina, Grace, Nelson, nossa, teve outras pessoas, a Silvana estava por aí, tá? Tinha bem mais gente, legal, legal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Boa noite para todos. Até amanhã. Boa noite. Até Boa amanhã. noite. Boa noite, Mônica. Beijo. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Obrigada a você. Tchau.